O que mudou durante a história daquela simplicidade que nós encontramos no Novo Testamento, em que nós temos apenas 2, talvez 3 ofícios, no caso presbíteros, e dentre eles ministro da palavra, e diáconos, de presbítero para padre, para sacerdote, ou de bispo, entendido biblicamente como supervisor, para bispo como entendido no tempo medieval. O que aconteceu? Este grande número de oficiais, essa grande hierarquia entre os oficiais e ainda ordens que não são conhecidos na igreja cristã apostólica, como monges, freiras e essas outras ordens. O que aconteceu? Este é o assunto do nosso terceiro vídeo em nossa série sobre o ministro da palavra. Estamos um pouco ainda na parte introdutória, lançando os fundamentos de o que é o ministro da palavra. Eu sou o pastor Jonathan Chase, um dos missionários trabalhando com as igrejas reformadas do Brasil e um dos diretores do Instituto João Calvino. Nós falamos no último vídeo sobre os ofícios que Cristo deu à sua igreja em Efésios 4, versículo 11, que inclui 2 ofícios permanentes, que são evangelistas e pastores e mestres sendo considerado como um grupo só. Além disso, nós vemos o ofício do diácono mostrado em Atos 6, pela primeira vez instituído, e também aparece em muitos outros lugares, são endereçados como líderes da igreja. Então, Filipenses 1, versículo 1, Paulo escreve aos bispos e diáconos da igreja em Filipos. Então, são considerados na frente, na liderança da igreja, mesmo que eles tenham um dever especial com o cuidado dos pobres. Então nós vemos uma simplicidade, e essa simplicidade continua por séculos na igreja cristã. Entre os bispos ou presbíteros, que lembra-se, são palavras bíblicas para supervisores ou anciãos, e são palavras usadas intercambiavelmente. Entre eles nós encontramos alguns que trabalharam mais na pregação e outros que trabalharam mais no governo ou supervisão da igreja local. Um texto bíblico para isso, 1 Timóteo 5, versículo 17, que trata essa distinção entre os presbíteros, entre a liderança espiritual da igreja. Toda a evidência indica que este modelo de governança continuou por séculos. Clemente, em Roma, no ano 95, ele testifica uma pluralidade de presbíteros ou anciãos que governavam a igreja naquela época. Jerônimo também relata que esta foi a forma de governo naquela época. A única exceção deste período precoce é uma exceção um pouco disputada também. A data não é tão certa. É Inácio, que talvez é da primeira parte do segundo século, mas talvez da última parte do segundo século. Inácio já fala de uma distinção entre alguns bispos, o que ele já até fala distinção entre bispo e presbítero, uma distinção que não encontramos na Bíblia, e o bispo sendo por cima dos presbíteros. Então ele chama os presbíteros a se submeterem ao seu bispo. Este bispo, de onde veio essa ideia? Jerônimo até relata com bastante clareza como isto aconteceu. Ele explica que não por uma regra bíblica, mas por uma prática útil, a igreja cristã aprendeu que para manter ordem nessa pluralidade de líderes, de presbíteros, é ideal ter um deles como prima entre pares, como primeiro entre iguais, para moderar. Era exatamente isso, um moderador ou supervisor. E por isso que se chamou bispo, e houve essa distinção entre bispo, supervisor, e presbítero ancião. O bispo, no final do segundo século, era o supervisor dos demais anciãos, ele mesmo sendo também um dos anciãos. Então Jerônimo relata que era uma coisa pragmática, uma coisa prática, não uma regra bíblica, mas ajudou para manter ordem. Com o tempo, isso espalhou ainda mais para as regiões. Em uma cidade, você tem um bispo por todos, por cima de todos, e numa região você tem ainda um bispo sobre todos estes.
Então, você encontra arcebispos ou patriarcas que têm essa hierarquia, mas não como regra bíblica. Isso é importante. Não houve nenhuma evidência durante pelo menos 600 anos de que o bispo de Roma, no caso o supervisor dos anciãos de Roma, era considerado como papa da igreja cristã inteira, o bispo universal. Interessante que Gregório I, um dos bispos de Roma, ele reprovou a ideia de bispo universal, não porque estava sendo aplicado a ele, mas porque o bispo de Constantinopla assumiu esse título por si mesmo. Gregório I disse que se alguém se chama bispo universal, ele é o próprio anticristo. Então essa ideia que você encontra muito entre os presbiterianos, que o Papa é o anticristo, parece bem chocante, bem provocador para dizer tal coisa. Eles não inventaram por si mesmos, não. Eles tiraram essa ideia do próprio Papa de Roma, o Gregório I. Então, nesses primeiros 600, no mínimo 600 anos da igreja, não houve nenhuma noção de que o bispo de Roma manda em toda a igreja. Tinha sempre o ofício dos diáconos, que eram principalmente responsáveis pela mesma coisa que nós encontramos nas Escrituras, cuidado dos pobres. Com o tempo, eles também assumiram outros assuntos financeiros, como o salário do pastor, que era o bispo ou presbítero, mas que pregava. Então, ele recebeu um salário. Até isso, é uma história interessante por trás disso, porque tinha alguns anciãos da igreja antiga que recebiam grandes patrimônios dos seus próprios pais. Eram pessoas de boa condição. Então, Jerônimo relata que tais pessoas não recebiam salário porque a ideia do salário do ministro da palavra, um dos assuntos que vamos tratar em um futuro vídeo, a ideia do salário era para suprir as necessidades do bispo ou do ancião para continuar com seu trabalho. Não era uma questão de luxo. Com o tempo, entre os diáconos também criou-se certas distinções pelo mesmo motivo, para manter ordem e decência. Então tinha diáconos, tinha subdiáconos, no caso não ordenados, pessoas que estavam sendo treinados para ser diáconos, e também em grandes cidades ou grandes regiões tinha arcidiáconos, então um diácono por cima dos outros diáconos, como primeiro entre iguais. A ordenação também seguiu o modelo bíblico, que eu falei um pouco no final do último vídeo. O conselho dos anciãos, essa pluralidade de liderança de anciãos, escolheram nomes, passaram para a congregação elegeu. Às vezes o processo começou com indicação primeiro da congregação e depois a aprovação do conselho, então a ordem nem sempre seguiu a mesma coisa, a mesma ordem em todos os lugares, mas sempre houve a aprovação do conselho, a atual liderança de anciãos, e da congregação, a votação, a eleição da congregação. Às vezes houve também necessidade de aprovação do magistrado, depois de Constantino. Houve às vezes alguns lugares que o magistrado também carimbava um nome aprovado para um certo ofício. Mas sempre tinha esse ênfase, os pais da igreja enfatizaram bastante a decência e ordem, sabendo muito bem, se o processo de eleição e ordenação não seja bem guardado, vai haver grandes e desastrosas consequências na Igreja de Cristo. Então, é uma lição que as igrejas de hoje também devem aprender. Quando uma pessoa não ordenada lança sua própria igreja, cria sua própria igreja, começa a se chamar pastor ou se ordena, ele causa grandes problemas com essa falta de decência e ordem. O modelo bíblico é a aprovação da congregação, da igreja de Cristo. O concílio de Calcedônio é importante nesse assunto também, que enfatizou que não deveria haver nenhuma ordenação a um ofício sem um vínculo à igreja local. Eles estavam percebendo que houve, às vezes, pessoas que se chamavam e eram, de fato, ordenados como anciãos, bispos, presbíteros ou diáconos, mas estavam
itinerantes, não estavam fixos, e às vezes isso gerou a situação que eles estavam recebendo salário por fazer ninguém sabia o que. Então o Concílio de Calcedônia enfatizou esse princípio bíblico de que o oficial é vinculado à sua igreja local. Essa é a forma de governo na igreja antiga, primitiva, antes do papado. O que aconteceu então na história, bem brevemente, falando agora em 1000 anos, em 1 minuto. Bispos foram ordenados sem votação, perderam este princípio bíblico, então o atual bispo, ou arcebispo, começou a nomear bispos, seus próprios bispos, e isso, sem grande surpresa, cria favorecidos, bajulação, pessoas que fizeram favores ao arcebispo e corromperam a qualidade dos homens que entraram no ofício, não atenderam mais às exigências e qualificações bíblicas. Pelo tempo da reforma, a essa altura, houve às vezes analfabetos servindo como bispo de uma grande região, ou um bispo sobre 5 regiões fazendo literalmente nada como bispo. Era apenas um título com um salário sem nenhum desempenho. Houve, às vezes, crianças de 10 anos de idade que foram colocados como bispos. Se você quer perguntar, houve necessidade da grande reforma? Pense nesse cenário: pessoas analfabetos, sem pregação na igreja local, bispos corruptos, imorais. Dizem que as maiores casas de prostituição estavam em Roma naquela época. Tinha papas que são famosamente homens imorais, que a própria igreja romana reconhece como homens ímpios, mas preencheram o cargo de papa naquela época. Muitos benefícios financeiros, poucas responsabilidades, esquecimento total das exigências bíblicas e muita hierarquia, dirigindo tudo financeiramente ao topo do pirâmide. Esta foi a situação e, claro, o Papa como bispo universal, um nome detestado, reprovado pelos primeiros papas e desconhecido pelas Sagradas Escrituras. Na Grande Reforma, Martim Lutero já começou uma reforma nesse respeito, tirando a hierarquia entre oficiais. Isso é um princípio reformado que você encontra em qualquer ordem, seja presbiteriano ou reformado. Não há superioridade entre um oficial e outro. Cada um tem seu ofício com suas limitações. Martin Butzer e João Calvino desenvolveram muito o ofício do presbítero. Martim Lutero reconheceu, mas não trabalhou muito com essa ideia do presbítero. Então essa foi a grande reforma e vocês podem entender por que os reformados e presbiterianos defendem com certo vigor estes princípios bíblicos dos ofícios. Hoje em dia você encontra, em geral, de modo bem geral, três sistemas de autoridade na igreja. Você tem episcopalismo, que mantém hierarquia. Então, a igreja católica romana seria um exemplo, como também a igreja anglicana, que tem bispos, arcebispos, etc., mantendo esta ordem que não é da igreja primitiva do primeiro século, mas logo no meado do segundo século já. Então é algo antigo, mas o próprio Jerônimo reconhece que não é original. Tem episcopalismo, tem presbiterianismo, onde você tem uma seção ou conselho. Nas igrejas reformadas continentais se chama o conselho, nas presbiterianas se chama a seção dos anciãos ou presbíteros da igreja local. E eles se encontram em concílios e trabalham junto em concílios. Cada igreja ainda é respeitada como uma igreja, uma manifestação local da Igreja de Cristo. E também tem congregacionalismo, que enfatiza mais a autonomia da igreja local. Tem algumas pequenas diferenças do sistema de presbiterianismo. As igrejas reformadas continentais tendem, em geral, a se encontrar um pouco mais autônomos na igreja local do que os presbiterianos da Inglaterra. Para dar um exemplo, em nossos concílios, nós não vamos celebrar a Santa Ceia como concílio, porque nós vemos isso como algo da igreja local. O concílio não pode
tirar um pastor ou colocar outro pastor. Isto é trabalho da seção da igreja local, na igreja continental. O presbiterianismo inglês, este concílio é dotado com um pouco mais poder, mas essencialmente eles são têm os mesmos princípios bíblicos por trás. No próximo vídeo nós vamos tratar um assunto bem interessante da questão na igreja hoje. Além dos diáconos, nós temos um ofício de presbítero com 2 funções ou 2 ofícios de presbítero e ministro da palavra. Então estamos entrando agora na carne do nas séries de vídeos sobre o ministro da palavra. O que é o ministro da palavra distinto dos outros oficiais? Este é o assunto do próximo vídeo.